Salve, salve a todos os alunos e alunas do Ensino Fundamental, nono ano, bom dia! São 9 horas e 22 minutos, iniciando essa aula para você, tá, querido aluno da rede, e aos demais alunos que estão acompanhando essa turma também. Meu bom dia a todos os colaboradores que estão aqui juntos, né, para transformar essa educação, levar junto a educação de qualidade para cada um de vocês. Meus queridos, na aula de hoje, da disciplina Oficina de Ciências, nós iremos conversar com vocês sobre termos gerais, tá? Do que é o conhecimento científico, tá? Como é que esse conhecimento científico se transformou e como é que a gente entende e interpreta o mundo, mais do que o mundo, o universo, tá? E como é que ele se organiza, tá? A gente vai falar sobre temas ligados à astronomia. São eles o geocentrismo e o heliocentrismo, são dois termos, tá? De que como o conhecimento humano, tá, foi de um ponto para outro. Antigamente a gente tinha o geocentrismo e hoje a gente tem uma leitura do heliocentrismo, de como os planetas, os astros, né, eles estão conectados, eles estão girando um em torno do outro, tá? É claro que isso tem a ver, galera, com o desenvolvimento da ciência, tá? Da história das ciências, tá? Porque nem sempre a ciência existiu, tá? A ciência, galera, é um tipo de conhecimento, ela é fruto de um método de trabalho, tá? A gente chama isso de método científico, tá? E ela é pautada na experiência e na verificação de fatos, tá? Então, é claro, queridos, à medida que a gente estuda mais, à medida que a gente desenvolve equipamentos, como, por exemplo, telescópios, tá? A gente pode comprovar, a palavra é essa, comprovar é verificar, tá? O que está, de fato, os fatos por si só. Tá? Então vamos entender aqui como é que, de onde foi que a gente foi para onde é que a gente está indo, tá? Na aula de hoje, o objetivo: construir noções de astronomia conforme a evolução dos conhecimentos ao longo da história e desenvolver o senso crítico, a capacidade de argumentação, reconhecer a teoria heliocêntrica como a teoria atualmente aceita no nosso conhecimento científico. Para começar a aula de hoje, vamos começar leve, tá? Que aí depois a gente vai complicando, porque ciência é assim, né? Brincadeira, né? É sempre legal ciência. E aí, galera, a gente trouxe aqui uma chargezinha da turma da Mônica, o Cascão e o Cebolinha. O Cascão tá passando, ó. Lá vai o as do skate. Cascão, o Cebolinha acha estranho e pergunta: Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí o Cascão vai dizer: mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Certo? Piada, né? Para que a gente quer falar sobre isso aqui, galera? Essa piada, ela quer referir ao princípio básico da física, que é o princípio da relatividade. De fato, o que o Cascão está querendo mostrar aqui pra gente, tá? Que ele não está se movimentando. Quem está se movimentando é o skate. Agora, ele está em cima do skate. E pela lei da inércia, tá? Ele segue o mesmo movimento que o skate. E aí, é claro, meus queridos, sempre que a gente pensar nessa ideia de movimento, a gente sempre vai ter que ter uma referência, um ponto de referência. Se eu olho para o Cascão, eu acho que o Cascão está se movimentando. Tá? Por quê? Porque ele está sob o ponto de referência do esquema. Para o Cascão, se ele tivesse com uma formiga em cima do skate, os dois estariam parados. Tá? Aqui no planeta Terra é do mesmo jeito. Você fica paradinho ali, ó. Tô aqui paradinho. A gente está ou não está se movimentando? Tá? Teoricamente, a gente está parado, todo mundo junto. Mas, numa perspectiva global, universal, o planeta Terra, como ele está girando em torno de si próprio,
nós também estamos nos movimentando. Essa é a teoria básica da relatividade que a gente sempre vai ter que buscar. Um referencial para nos situarmos sobre essa ideia de movimento. Então, durante a nossa aula de hoje, a gente sempre vai estar falando, a Terra gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno do planeta Terra? Para afirmar que um corpo está se movimentando, precisamos estabelecer um referencial, ou seja, o que está girando? É o Sol em torno da Terra ou é a Terra em torno do Sol? O que é o que acontece? Né? Na prática, né, o dia a dia, né, ao longo do nosso conhecimento, como foi que o conhecimento surgiu? A gente observando o Sol, né? A gente acordava, o Sol estava ali no leste, né? Aí a gente ia dormir, o Sol estava indo para o oeste. Então, o Sol que se movimenta, você fala, aí, ó, é o Sol que se mexe. Eu tô vendo isso, tá? Porque eu tô olhando aqui, tá todo mundo parado, as plantas estão paradas, os cachorros estão comigo, né, as galinhas, e o Sol é que está se movimentando. Então, de acordo com o referencial, né, é que nem a história do Cascão, né? Eu estou aqui no skate, eu estou no planeta Terra. E eu olhando para fora, é o Sol que está se movimentando. É isso que acontece na prática? É não, meus queridos. Na prática, nós somos o Cascão. Tá? Nós estamos em cima desse skate, tá? E esse skate é o planeta Terra. E a Terra que está girando em torno de si própria. E o fato da gente ficar girando em torno de si próprio, a gente enxerga os outros astros, né, mudarem, tá? E aí a gente acha que o Sol está girando. Mas bora entender um pouquinho como a história do universo se modificou. O corpo celeste, galera, é todo e qualquer astro que se encontra no espaço sideral. Aí a gente vai incluir as estrelas, o Sol é uma estrela, os planetas, tá? Planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Os satélites dele, como a Lua, a gente falou na semana passada sobre a formação da Lua. Asteroides, meteoros, todos eles fazem parte do corpo celeste. A ciência que estuda o universo é conhecida como astronomia, mas existem outras ciências que contribuem para o aprimoramento do conhecimento do universo. Entre elas, a física ajuda muito, a física e a matemática, tá, ajudam muito a estabelecer essa relação cósmica, tá, principalmente de cálculos, de entender a distância que os corpos celestes vão girar. A gente vai acompanhar um pouquinho na aula de hoje como a física pode ajudar nesse propósito. Em suma, existem vários corpos celestes, para os principais são asteroides, cometas, estrelas, meteoritos, planetas e satélites. Mostrando aqui para vocês alguns astros, tá? Esses astros aqui vão ser os principais para a aula de hoje, tá? Os astros no sistema solar, eles estão próximos por forças que a gente chama forças gravitacionais, tá? Galera, Newton, tá? Isaac Newton, um grande físico, tá? Um certo dia estava lá debaixo, reza a lenda, né? Que ele estava debaixo de um pé de maçã, descansando depois de um dia de trabalho, né? De muito estudo. Aquela maçã em cima da cabeça dele, ele ficou se perguntando por que raios uma maçã sempre cai. Por que raios que todos os objetos caem? Né? Aí ele desenvolveu, né, ao longo de muito estudo, muito trabalho, o que hoje a gente conhece como a lei da gravidade. Então, todos os corpos exercem forças atrativas uns com os outros. Agora, claro, dependendo da massa que esse corpo tem, essa força vai ser maior ou vai ser menor, certo? Nessa interpretação, tá, a gente conversou na semana passada sobre a origem da Lua, tá? Eu falei para vocês, olha, a Lua é um planeta isótopo, planeta não, desculpa, é um satélite, obrigado. Obrigada. Olhou com a careta aqui para mim, a Lua, para saber se vocês estão atentos, tá? Mas é isso, a Lua como satélite, ela é isótopo da Terra, ela tem os mesmos tipos de prótons que a Terra tem, ou seja, tem os mesmos elementos químicos. Consequentemente, ela está num local próprio
que a Terra se apresenta. Queridos, os planetas, eles estão onde eles estão, não é à toa. Tem a ver com a massa que cada um deles tem. Os elementos químicos que cada um deles tem. A quantidade de elementos químicos que cada um deles vão ter. Mercúrio é um dos... Opa, voltar aqui. É um dos menores planetas que a gente tem. Mas ele está bem próximo. Não está arriscando. Bem próximo do Sol. E isso significa dizer que a sua massa é extremamente atraída pelo campo gravitacional que o Sol exerce. Assim como a Terra, ela está em uma determinada posição que é atraída. Essa regiãozinha onde a Terra está, hoje a ciência conhece como o que a gente chama de zona habitável, certo? Ela é distante do Sol o suficiente para não ser quente demais, certo? E ao mesmo tempo não é longe o suficiente para ser congelante. Qualquer um desses planetas, como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, está tão longe do Sol que o Sol não consegue levar tanto calor para esses planetas. Então é muito frio, é congelante. Então a gente está dentro de uma zona que a gente conhece como zona habitável. Muitos outros cientistas da astronomia, eles buscam isso, encontrar outros sistemas solares, porque sim, galerinha, cada pontinho que a gente vê no céu é uma estrela como o Sol. E essas estrelinhas têm os seus astros. Tá? Tem os seus planetas que giram em torno dele em um campo gravitacional. Essa é a nossa interpretação, é a nossa leitura, é o que a gente entende, certo? Então, hoje, o pessoal da astronomia pesquisa os sóis, né, os sóis mais perto que a gente tem e quais deles têm planetas dentro de uma zona que a gente considera zona habitável. Quais são as duas características dessa zona habitável? Ter elementos químicos semelhantes ao encontrado no planeta Terra, certo? Estar em uma distância adequada para não ser quente demais, nem ser frio demais, certo? E provavelmente ter o quê? Água, que é a base universal da vida que a gente conhece. Vai que existe outra forma de vida aí no universo, tá? Mas a vida que a gente conhece, ela necessita desse elemento químico chamado água, tá? Elemento químico, essa molécula chamada água. Bom, galera, nem sempre a gente teve esse ponto de conhecimento, embora durante muitos anos, séculos, a gente até conhecia a existência de alguns planetas, tá? Alguns brilhavam e a gente achava que era até estrela, mas é claro, com os primeiros instrumentos da óptica, algumas lentes, telescópios, a gente começou a entender que não eram necessariamente estrelas, mas eram planetas que estavam também refletindo a luz do Sol. Entre eles nós tínhamos Vênus, tínhamos Marte, alguns conseguiam até identificar Mercúrio, tá? Então, a gente entendia que existiam planetas, assim como a gente tinha esse satélite chamado a Lua, que influenciava muito. No passado, tá? Dependendo da organização social, tá? Esses astros eram muito importantes para o conhecimento religioso. A gente tem a mitologia grega, tá? Muitos deuses eram responsáveis ou regidos por esses planetas. A deusa do amor era uma deusa que estava ligada a Vênus, tá? Deus de Marte estava ligado à sabedoria e por aí vai indo, certo? A lua era regida por um outro deus, tinha Zeus, né? O deus do trovão, certo? Então, esses deuses da mitologia, eles estão associados, sim, a esse ramo do estudo do que a gente chama de astrologia,
astrologia, não astronomia. Cuidado, são termos diferentes. A astronomia é um campo da ciência e a astrologia tem esse campo mais mítico, tá? Normalmente a gente estuda os signos, tá? Signos do zodíaco através dela, tá? E aí tem aquela história, né? De quem é de aquário é diferentão, quem é de virgem é organizado. Vocês concordam com isso? Vocês acham que o seu signo bate com essa característica? Bom, isso é um campo diferente da astronomia. Então, por muito tempo, os cientistas, não, os estudiosos tinham uma visão certamente um pouco mais limitada pelo nível de conhecimento que eles tinham à época, e a pauta basicamente era o do conhecimento religioso. Existiam sim os filósofos da época que entendiam, interpretavam, mas o que a gente achava era que os astros estavam em cima da gente. É fato, né? A gente vai, quem conhece o litoral, né? A gente olha para o mar, a gente vê uma retona, né? A gente vê um horizonte reto, a gente não vê um horizonte curvo. Então é difícil a gente imaginar esse planeta Terra como um planeta esférico. A gente acha que é plano e que os outros astros estão girando em torno da gente. Recentemente, a gente voltou, né? Com essa leva, né, da Terra plana. Galera, a gente já superou isso, tá? A gente não ficou parado no planeta Terra. A gente desenvolveu muitos telescópios, a gente já saiu do planeta, a gente tem diversos astrônomos, astronautas, né, fora do planeta, provando pra gente que o planeta Terra é mais um de vários outros planetas, tá? E no começo, como ninguém saiu do planeta Terra, a gente simplesmente achava que os outros astros é que giravam em torno da gente. Aí, nesse caso, a gente desenvolveu o que a gente conhece hoje como geocentrismo. O que é isso, professor? Geo significa terra, tá? Então, ela coloca a Terra como centro do universo. E isso, galera, foi muito apoiada, essa ideia foi muito apoiada pela religião. Por quê? Tá? Principalmente, aqui a gente está falando da mitologia, que falei para vocês da mitologia grega, tá? Mas depois de um tempo, lá nas aulas de história, vocês vão ver que o cristianismo ganhou uma grande força com a organização social, tá? Principalmente ali na Europa medieval, tá? E aí, galera, o que acontece? A igreja, né, o cristianismo, ela não enxerga mais esses vários deuses, ela enxerga o quê? Um único Deus, né? Ela é uma religião monoteísta, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem... O que a gente espera, tá? Eu espero que a Terra, justamente o lugar, o planeta que tem seres humanos, onde Deus quis colocar a sua imagem e semelhança, ela sendo o centro do universo e todos os outros astros, isso inclui o Sol, girando em torno deste lugar que foi justamente o olhar onde Deus apontou que, opa, aqui vai ter vida, certo? Então a igreja, né, e eu estou falando dessa igreja medieval, tá? Apoiou muito esse geocentrismo e sim, galera, justamente nesse período, na saída desse período medieval, tá? Principalmente lá no Renascimento, onde há o desenvolvimento científico, muitos cientistas foram negados pela própria ciência, pela própria igreja. Então a igreja ela era contra uma visão diferente do que era conhecido como geocentrismo, tá? Um dos primeiros grandes pensadores, filósofo, tá? Ele é um dos sofistas, Aristóteles, tá? Lá na Grécia antiga, tá? Por volta do ano de 3.500 a.C., defendia a ideia da Terra como centro do universo. A gente tem que lembrar, 300 anos antes de Cristo. A gente tinha poucos instrumentos de óptica. Já existiam alguns instrumentos de óptica, algumas lentes? Sim, já existiam, mas eram muito fragmentadas. Nem existiam óculos na prática, mas ajudavam um pouquinho a essa vislumbração de corpos celestes como a Lua, tá? Mas, o que eles falavam, tá? Eles achavam que a Terra girava em torno... Aliás, os astros giravam em torno do planeta Terra. Entre eles, a Lua, tá? E é claro, tá? Aristóteles, ele foi um grande filósofo
né, é um grande pensador da sua época, mas ele pensava sobre tudo. Você vai ter registros dele falando sobre economia, sobre classificação de seres vivos, sobre o mundo, o universo, tá? Então, é claro que o nível de conhecimento não era tão grande assim. Da mesma forma como vocês conseguem desenvolver falas de arte, português, matemática, química e física, Aristóteles também conseguia responder sobre esse campo, tá? Na prática, ele desenvolveu o primeiro sistema geocêntrico do mundo da época, tá? E aí ele desenvolveu esse modelo geocêntrico que vocês estão vendo nessa imagem. Ele colocou a Terra no centro e aí cada astro, o quê? Mais próximo ou mais distante do planeta Terra. O mais próximo seria a Lua, depois seguido de Mercúrio, Vênus e, por então, o Sol. Certo? Beleza? Então, ele colocou essa ordem. Depois vinha, primeiro foi a Lua, depois Mercúrio, seguido de Vênus. Só então a quarta esfera seria o Sol. E todos esses astros seriam regidos girando em torno do planeta Terra. Certo? Nessa lógica, tá, o que foi que ele usou como lógica? Tamanho de cada uma dessas esferas, os movimentos que elas faziam, os efeitos ligados aqui. Tá? Porque a Lua apareceu, Vênus apareceu, produção. A época do acasalamento. Então, tem esse lado cultural muito importante, tá? Que regiu justamente as visões aristotélicas da época. Para explicar os movimentos de outros corpos celestes, Aristóteles considerava ainda que as três esferas dos três planetas externos à órbita do Sol, que são visíveis a olho nu, entre eles Marte, Júpiter e Saturno. Ptolomeu foi um outro grande cientista, só que ele é um pouquinho mais recente, tá? Então ele está falando aqui já de um cara iniciando a ciência, tá? Mas ele ainda considerava o conhecimento do geocentrismo, tá? Ele acrescentou algumas ideias. Ele falou assim, olha, mas tem um monte de outra estrela aqui, ó. Essas estrelas estão fazendo o quê? Tá? Então, ele considerou que as estrelas estavam fixas em um determinado ponto, certo? E elas não ficavam girando, elas ficavam fixas ali. E essas esferas, hoje a gente conhece muito elas dentro do campo de guiar. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o Cruzeiro do Sul. Então, a participação dessas estrelas ajudam muito na orientação das pessoas. Tá? As pessoas acabam se guiando por elas. Tá? Bem como na astrologia, elas também formam os que a gente chama de os 12 corpos celestes, lá do que a gente chama de Vênus, de Virgem, Aquário, Escorpião e por aí vai indo, certo? Então, diante desses estudos, o Ptolomeu ele interpretou que essas estrelas elas estavam fixas em algum lugar e à medida que o corpo celeste giravam, a gente conseguia se guiar e se orientar. Não é à toa, por exemplo, queridos, que as estrelas, né, os corpos celestes de estrelas, a organização delas no hemisfério norte é diferente da gente que está no hemisfério sul. Cada um se guia por algum grupo de corpos de estrelas do tipo, tá? Outra inovação dele foi a descrição das órbitas dos planetas em termos de uma combinação dos chamados deferentes e epiciclos, tá? Então, o que ele acrescentava? Vamos explicar o que seriam esses epiciclos aqui para vocês. Ele ainda considerava que a Terra girava em torno dele, estava no centro, e que todos os planetas giravam em torno de si. Só que o que ele começou a observar? Observa que aqui o Ptolomeu está mais próximo dos dias atuais. Então, ele tem telescópios primitivos, mas ele começou a observar que existiam alguns movimentos estranhos. Tá? E ele tentou justificar dessa forma. Não, vamos fazer o seguinte, não, na prática, é porque esses planetas, eles não giram só em torno da Terra. Eles, além de girar em torno da Terra, de vez em quando, ele dá um giro em torno de si próprio. E seriam esses pequenos círculos aqui, certo? Então, ele gira em torno da Terra e depois ele ainda gira faz uma volta, tá? Vamos botar isso aqui na prática? Por que ele estava observando no microscópio? No telescópio. Tá? Ele estava observando
a Terra, tá? Então, do ponto de vista da observação da Terra, o que acontecia? Parecia que o astro ele voltava. Então, esse Szinho aqui é como se o planeta ele regredisse. A sensação que eles tinham é que o planeta voltou, certo? Se, de fato, todos os astros girassem em torno da Terra, era simplesmente para o astro ir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e pronto. Mas parecia que no meio do processo, passavam uns dias, ele estava ali girando, aí depois ele voltava e depois ele continuava indo. O que ele enxergava era isso. E a justificativa dele, que ele encontrou, era que planetas como Marte vinham até determinado ponto, faziam um movimento elíptico e depois voltavam, certo? Temos que lembrar e entender o que? A localização, né, o referencial que o Ptolomeu tinha. Qual o referencial que ele tinha? Ele estava no planeta Terra. Tá? Então, para ele estava parado e todo mundo estava girando, certo? Lembra lá, Ptolomeu é como se fosse o cascão que estava em cima do skate. Para ele estava parado. Quem estava se movimentando era as outras pessoas, tá? Para ele, para quem está em cima do skate, que nem o cascão, era a árvore que está se movimentando, é o cebolinho que está se movimentando, é os outros, tá? E ele está paradinho. O Ptolomeu estava no planeta Terra e ele estava só acompanhando o movimento dos astros. A justificativa dele, para poder observar esse retrocesso, tá, esse regresso de um outro planeta, como Mercúrio não, como Marte, tá, se justificava por conta desses pequenos ciclos que ele chamou de, então, epiciclos, tá? Então, esses epiciclos são essas pequenas voltas que cada planeta dava, certo? E isso foi até justificado com contas, né? Contas matemáticas para a sua época, tá bom? O que aconteceu foi que o desenvolvimento científico, especialmente dos instrumentos, tá? Como telescópios, tá? Chegou no ponto onde Copérnico, um dos maiores cientistas que a gente teve para astronomia, desenvolveu um outro sistema, tá? Um que eles refletiram um pouco melhor, que foram analisar efeitos como, por exemplo, do eclipse solar, eclipse lunar, né? Eles começaram a prestar atenção nas próprias fases da Lua. A gente falou com vocês na semana passada sobre as fases da Lua. E eu expliquei para vocês que, galera, a fase da Lua é o seguinte, a Lua ela está toda aqui brilhando. Aí quando o Sol, a Terra faz uma sombra na Lua, essa sombra que a gente vê na Lua é a Terra cobrindo parte dessa Lua. Ele começou a observar essas coisas e começou a se questionar, falando, e se a Terra for mais um desses astros? Tá? O desenvolvimento do conhecimento de Copérnico e de outros foi muito importante para as grandes navegações, tá? Aquelas grandes navegações no qual levou diversos navegantes saírem da Europa e encontrarem o que? O continente americano, tá? Hoje a gente conhece como continente americano, Brasil, por exemplo. Tá? E aí, essa grande ideia do Copérnico foi o seguinte, opa, eu acho que a Terra ela não é o centro do universo. Eu acho que a Terra é mais um desses astros, que ele também se movimenta e que ele também gira em torno de alguma coisa, certo? E nesse momento, com muito cálculo físico e matemático, foi se recolocado, foi repensado. Não, a Terra não é mais o centro desse universo, desse sistema solar, desses astros. Na prática, quem está girando é a Terra girando em torno de um outro astro, o Sol, certo? O que o Copérnico citou é que o Sol estaria fixo e imóvel. A gente não acredita mais nisso. O Sol também está se movimentando, tá? Em torno de alguma outra coisa muito maior. Tá bom? Mas o que a gente conhece hoje, que a gente sabe, é que a Terra gira em torno desse astro, tá bom? Então, para a visão dele, não era mais o Sol, não era a Terra mais o centro do universo, ou do nosso sistema solar, e sim o Sol, surgindo então o heliocentrismo. Esse hélio tem um significado ligado à luz ou Sol,
certo? E em volta dele giram os outros 6 planetas até então conhecidos. A Lua giraria em torno da Terra, a Terra giraria em torno de si próprio, fazendo com que a gente enxergasse os dias e as noites e esse movimento do Sol, certo? Foi a justificativa para que a gente possa enxergar esse Sol girando essa impressão que esse Sol se movimentando em torno da gente próprio, a justificativa dele, que foi comprovada, foi verificada, era que, na verdade, a Terra girava em torno do seu próprio eixo. Então, temos aqui 2 comparações, tá, entre 2 esquemas de modelos, tá, científicos. O primeiro é o do Ptolomeu, que já era um cientista, já estava desenvolvendo essa ciência, então ele absorvia conhecimentos do passado, tá? Do chamado geocentrismo, onde a Terra era o centro, tá? Seguidos, astros seguidos, Lua, Mercúrio, né? A gente tinha Vênus e só então o Sol, o quarto corpo celeste, era o Sol, e ele interpretava que a maioria desses planetas, fora a Lua, tinham o quê? Epicêntrico, né? Eles giravam em torno de um eixo próprio também, certo? Então, isso era observável, eles conseguiam observar que havia esse regresso do movimento desses planetas. Tá bom? Por fim, o Ptolomeu, esse modelo ficou em desuso, a gente conseguiu comprovar que não é isso que acontece, que na prática o Sol é o centro do nosso universo, certo? E aí a gente vai ter os astros girando em torno dele. Hoje a gente tem muito mais explicação, tá? Por que a gente gira em torno? Isso é uma órbita, galera, tá? Basicamente são corpos que se atraem por uma força gravitacional. O Sol é uma esfera com muito mais massa e energia, certo? E os corpos são atraídos por essa massa, só que eles estão em uma distância a ponto de não ser atraída e ser fundido, tá? Mas que eles vão ficar orbitando. A gente está tão perto do planeta Terra, a gente também é atraído pelo planeta Terra, galera. Só que a gente está tão perto do planeta Terra que a gente não fica orbitando, a gente fica preso no chão mesmo, a gente fica em pé, fica preso no chão, tá? Se a gente estivesse um pouquinho mais distante, a gente ficaria orbitando. É o caso dos nossos satélites artificiais. Hoje, a gente tem as chamadas a Estação Espacial Internacional, é onde os astronautas vão, de todos os países, eles vão para fazer pesquisa científica, tá? Inclusive, o astronauta Marcos Pontes foi para essa estação ficou alguns meses lá, fazer pesquisa científica, na que a gente chama de microgravidade, tá? Então, boa parte do nosso conhecimento hoje, para comprovar, para desenvolver novos produtos, são frutos de conhecimentos ali dentro, tá bom? E aí a gente tem aqui, o Sol no centro e todos esses outros astros girando em torno dele, exceto a Lua, tá? A Lua continuou girando em torno do planeta Terra, pela comprovação do seu movimento, seus estudos, que sim, né, é um dos astros que mais foi estudado pela ciência, pelo conhecimento mítico, religioso e, claro, conhecimento científico também. No princípio, a gente tinha as estrelas ainda como estrelas fixas, nesse começo do heliocentrismo, tá? Então, a gente ainda tinha essas estrelas como um paredão fixo, certo? Cheio de pontinhos brilhando, né? E elas estavam fixas e organizadas em um ponto. Hoje, a gente tem uma outra interpretação, hoje a nossa ideia é que cada uma dessas estrelas sejam sistemas solares parecidos com esse sistema da Terra. Outro ponto interessante que o Copérnico ele traz para a gente essa ideia de que esses planetas, esses astros, eles giram em torno do Sol de forma circular, tá? Então observa aqui, que o Sol está no centro e cada um desses planetas estão girando de forma circular. Parece que está formando um círculozinho, certo? Esse ponto tracejado aqui, galera, é um ponto imaginário, tá? Então, cada um desses planetas giravam em torno do Sol
de forma circular. Depois, com a apropriação, com muito estudo físico, tá? Cálculos, formulações matemáticas, eles começaram a observar que não era muito bem por aí que as coisas como a banda tocava, certo? Eles começaram a calcular o tempo de giro de cada um dos astros, tá? E eles começaram a observar que em determinados momentos a Terra passava mais rápido pelo Sol e em outro determinado momento a Terra demorava mais para passar por esse Sol. Então, provavelmente, esse movimento não era um círculo perfeito. Aí surgiu uma variante do heliocentrismo, que é o que a gente entende hoje. É a variante do Kepler, tá? É o estudo de Kepler. Os estudos de Kepler, eles foram essenciais para o desenvolvimento da astronomia e da matemática, tá? Muito estudo de matemática aqui. Em relação à astronomia, Kepler provou o movimento elíptico dos planetas, tá? Como é que ele comprovou isso, professor? Primeiro, o que é um movimento elíptico, tá? Isso aqui, galera, é um movimento que a gente chama de movimento circular. Então, aqui a gente achava que o movimento era circular. O que o Kepler provou? Ele provou o que a gente chama de movimento elíptico. Isso aqui é uma elipse, certo? Isso aqui é uma elipse. A gente vai ter um astro em um determinado ponto. Normalmente não é um ponto centralizado, ele vai ficar um pouquinho mais para um dos lados. Esse astro aqui, ó, vai ser o Sol. Ok? E esse planeta vai girar nessa possível elipse. É como se fosse essa esfera um pouquinho mais achatada, vamos dizer assim, certo? E aí a gente tem, tá? Aqui embaixo, ó, Solar System, é o sistema solar. O Sol ao centro, certo? Normalmente ele não fica 100% no centro, ele fica um pouquinho mais para um desses lados, certo? E cada um desses planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, giram em torno deste astro em um movimento que a gente conhece como movimento elíptico. Como foi que ele provou isso, professor? Através de cálculos matemáticos, tá? Comprovando o tempo, tá? Então, observa, isso aqui, gente, é uma elipse. Esse círculo vermelho não é um círculo próprio, é uma elipse, tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter o Sol, ele não vai ficar bem ao meio, tá? Ela vai ficar em um dos lados, certo? E ele conseguiu calcular a área, tá? Essa área. O tempo que leva um planeta sair do ponto 1 para o ponto 2, certo? Ele calculou esse tempo e ele diminuiu a distância aqui, ó, existente. Calculou o ponto. Daqui para cá, essa distância vai chamar de Dzinho, é uma distância menor, certo? E o tempo que ele levou para passar nessa distância foi um tempo maior. Vamos chamar isso de um T maiúsculo, tá bom? Beleza? Já o tempo que esse planeta passou para sair daqui para cá é um tempo minúsculo, um Tzinho, certo? O tempo que ele saiu de 3 para 4 foi um tempo muito menor. Deveria ser o mesmo tempo, mas não é o mesmo tempo, certo? Porque a distância desse planeta é uma distância muito maior. Então, ele conseguiu calcular, certo? Essa comparação entre esses tempos, tá? O tempo Tzão e o tempo Tzinho, certo? E essa diferença desses tempos, ele conseguiu entender que esse Sol ele não estava, de fato, no centro, que esse movimento ele não era uniforme. O fato de enxergar que esse movimento não era uniforme em todos os pontos, a gente conseguiu entender e interpretar que, na prática, o tempo não se falava-se de um movimento circular, mas sim de um movimento elíptico. E essa ideia desse movimento elíptico foi testada e verificada em todos os outros planetas. É claro que cada planeta tem um tempo diferente, tá, de movimento,
Mercúrio está mais próximo do Sol, Marte está mais distante do Sol do que a Terra, e outros cientistas foram calculando matematicamente, tá? E comprovando que isso é uma verdade não só para o planeta Terra, mas para outros planetas também. O que essa imagem representa, a gente está representando outros sistemas. A gente tem hoje o estudo de outros sistemas solares. Tem o sistema Galileu, tá? Onde a gente tem, por exemplo, um dos planetas onde a gente acredita que tenha água em estado líquido, tá? Então tem uma grande chance da gente ter vida ali, não, ninguém sabe, tá? Tem o Kepler System, que foi um dos primeiros sistemas solares fora do nosso sistema solar, onde a gente tem o quê? Planetas girando dentro de uma zona que a gente chama de zona habitável. Então, professor, o que é uma zona habitável? De novo, são astros, são planetas que vão girar. Ó, tem o planeta Kepler 22b, certo? Todos, aí o nome é isso, né? Sistema Kepler, né, é um sistema solar que recebeu o nome desse cientista Kepler. Aí todos os astros recebem também o nome, né? Kepler 22, Kepler 21, Kepler 20, né? Eles vão recebendo todos esses próprios nomes, tá? Então, os planetas que giram em torno deste Sol, que estão a uma distância ideal de não ser quente demais ou não ser frio demais, eles estão dentro dessa zona habitável. É claro, queridos, que não é a mesma distância, tá? Isso vai variar com o tamanho da estrela. Se for uma estrela maior do que a estrela que a gente conhece, que é o Sol, essa distância do Sol precisa ser maior do que a distância do planeta Terra do nosso Sol, certo? Porque essa estrela é maior, ela vai ter mais energia, ela vai ser mais quente, então essa distância precisa também ser maior. Se essa estrela é uma estrela menor, que pode acontecer, tá? Aí sim, a zona habitável também precisa estar mais próxima daquele Sol para não ser também tão frio, certo? A ponto de ser congelante. Tá? Então está mostrando aqui só o movimento elíptico comparando os dois sistemas pertinentes. E aí, a partir desses estudos, a gente gerou as 3 grandes leis de Kepler, tá? Quem é a primeira lei de Kepler? É a chamada a lei das órbitas, onde os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, ao invés de órbitas circulares, certo? Segunda lei é a chamada lei das áreas, onde os segmentos raio-vetor, né, que eu chamei esse de Dzinho, tá? A distância menor, e o Dzão, que é a distância maior, certo? Que unem o Sol aos planetas, correspondem às áreas e intervalos de tempos iguais, certo? Então, essa área 1 é igual a essa área 2, embora os tempos de percursos são maiores, tá? Então, a gente acha que é diferente o tamanho dessas áreas, mas essas áreas são iguais, embora a gente tenha distâncias diferentes e tempos diferentes também. Isso é comprovado pela segunda lei de Kepler, e isso é verificável em todos os planetas que giram em torno do Sol. Terceira lei de Kepler é chamada lei dos períodos, onde ele aponta a existência da relação entre a distância de cada planeta em seu período de translação. Então, como a gente vai conseguir comprovar isso em qualquer planeta, não só no sistema solar, mas em outros sistemas também, a gente foi apontado como a terceira lei de Kepler, que sim é verificável quando a gente estuda outros planetas no corpo celeste. É claro, vale ressaltar aqui para vocês, queridos, quando a gente estuda outros planetas no corpo celeste, a gente precisa entender que o que a gente enxerga de outros planetas normalmente não é o tempo que a gente vê, porque a luz demora um tempo para chegar até a gente, certo? A gente fala assim, viaja na velocidade da luz, né? Porque a luz tem uma velocidade para viajar, certo? E essa velocidade pode ser um fator limitante.
Então, quando a gente enxerga, por exemplo, uma estrela no céu, provavelmente aquela estrela estava emitindo uma luz, tá? Emitiu aquela luz quando os dinossauros ainda existiam aqui no planeta Terra. Algumas quando ainda nem existia vida aqui na Terra e a gente está conseguindo enxergar elas agora, tá? Então é essa ideia da diferença de tempo, tá? Um bom filme que a gente pode recomendar para vocês aí, para vocês aprenderem, quem gosta aí dessa parte de astronomia, de astronomia especificamente, é Interestelar, certo? É um filme muito bom que fala sobre essa relatividade, sobre esse tempo, sobre viagem fora do planeta Terra, as possibilidades, tá? É um filme didático, porque sim, eles param para explicar para a gente fenômenos, tá? Como é que a gente poderia conseguir viajar muito rápido entre sistemas solares diferentes, que é o chamado efeito buraco de minhoca, tá? É um filme bem interessante. É um filme que dura muito, tá? Já vou antecipando para vocês. É um filme que vai durar pelo menos 3 horas aí de duração, certo? Você termina o filme, você já sai do filme assim, epa, passei quanto tempo? Passei 3 dias, 3 horas, 3 anos, não sei, talvez 3 décadas só assistindo esse filme, mas é um filme que te prende, que você acaba ali preso e você acaba assistindo esse filme mais de uma vez, tá bom? Só para a gente fechar a nossa aula de hoje, vai ver que é a evolução do conhecimento humano. Professor, pode ser que depois a gente conheça um sistema diferente do de Kepler? Pode, tá? Só que o que acontece, tá? Hoje, pela quantidade de cientistas que a gente tem, testando e retestando, e estudando não só o sistema solar, mas diversos outros sistemas ao redor do mundo, e todo mundo comprovando que essa ideia do Kepler estava certa, tá? É meio difícil a gente sair um pouco dessa ideia do que a gente conhece como Kepler, pelo menos em curto espaço de tempo, tá? Então, daqui talvez uns 300 anos, talvez ou muitos anos depois, tá? A gente possa desenvolver uma tecnologia nova, possa fazer de fato uma viagem para fora do planeta e a gente ter uma outra interpretação, uma outra ideia, tá bom? Mas por enquanto, provavelmente a gente vai manter-se com essa ideia do Kepler, é a ideia mais fundamentada dentro da matemática, dentro dos parâmetros da física, dentro dos parâmetros da verificação, tá? Pertinente. Então, temos 3 modelos aqui. Modelo de Ptolomeu, o planeta era similar ao modelo de Aristóteles, tá? O planeta central era a Terra, tá? E aí a gente chama de geocentrismo. A Terra era o centro do universo. Esse modelo foi muito aceito pela igreja, especialmente a igreja católica, que dominou aí a nossa sociedade durante muito tempo, tá? Que entendia que a Terra, né, que tinha o ser humano, e esse ser humano era a imagem de Deus, fazia sentido para a religião essa visão, enquanto esses outros 2 modelos, eles compreendiam o que a gente conhece hoje como heliocentrismo. A igreja foi um pouco contra isso aqui, tá? Galileu Galilei, por exemplo, foi um dos grandes cientistas que apoiou essa ideia, mas ele teve que se retratar, viu? A igreja medieval, tá? Viu, gente? Cortava a cabeça, né? Galileu precisou pedir desculpas, não foi muito bem por aqui e tal, então ele se retratou, ele não defendeu 100% esse modelo, mas muitos dos estudos dele foram adiante, ajudaram a fomentar o heliocentrismo, tá? Hoje, independente da igreja, a gente enxerga o heliocentrismo como a nossa verdade. Copérnico ainda tá com os conhecimentos, a gente sempre vai somando, galera, a gente sempre vai acrescentando. O Copérnico não tinha o estudo pontual de Kepler, ainda via o movimento circular. Dos astros, enquanto Kepler enxergou o movimento elíptico dos astros, certo? E criou suas leis de Kepler, tá? Para a gente fechar a nossa aula aqui, ó, com chave, bora praticar, beleza?
Vamos nós. Nicolau Copérnico, o matemático e astrônomo polonês, propôs que a Terra não está no centro do sistema solar, e sim um Sol. Esse modelo é mais aceito nos dias atuais. É chamado de modelo heliocêntrico. A esse respeito, é correto afirmar o quê? Vamos deixar as alternativas, dá um minutinho para vocês lerem e verem aí o gabarito possivelmente correto. E aí, galera, vamos ver aqui o que a proposta do heliocentrismo e geocentrismo pode estar correto. Alternativa A. No geocentrismo, o Sol é o centro do sistema solar, do universo, diferente do terraplanismo, em que a Terra se encontra nessa posição. É isso mesmo? Geocentrismo, o Sol é o centro do sistema solar, tá certo? Vamos ver a próxima. O terraplanismo propõe que a Terra possui um formato planificado, diferentemente do heliocentrismo, no qual a Terra tem um formato ovoide. Alternativa B, o heliocentrismo, a Terra fica no centro do sistema solar e não o Sol, como o terraplanismo. Alternativa D de dado, geocentrismo, a Terra é o centro do sistema solar, enquanto o heliocentrismo é a posição ocupada pelo Sol. E aí, galera? Tranquilo, né? Alternativa D de dado, certo? A gente está falando de terraplanismo aqui, tá, galera? Esse terraplanismo é uma visão bem aquém, tá? De simplesmente enxergar essa terra como algo plano. Lá no Aristóteles, com pouco instrumento, 350 anos antes de Cristo, Aristóteles já enxergava ali a Terra também como um astro, como um planeta, e que a Terra girava em torno de si própria. Tá? Só o próprio esquema, galera, de enxergar sombra na Lua, a gente já entendia que sim, tá? Que essa Terra tinha um formato esférico, tá? Então não é de hoje que a gente tem essa visão, tá? Então essa ideia do terraplanismo é uma ideia que foi refutada há muito tempo atrás. É de enxergar apenas o planeta Terra como tal. Hoje, com muito satélite artificial, com astronauta e muitos astronautas, tá, galera, vão para fora, tá, para estudar, a gente já superou essa ideia de terraplanismo, tá? Mais uma questãozinha para a gente fechar. Marque a alternativa correta a respeito do modelo astronômico proposto por Ptolomeu. Então, preste atenção na pergunta e lembra lá, o que Ptolomeu propôs? Ele propôs o que foi mesmo. Vamos só voltar aqui e resgatar para a gente lembrar, ó. Ptolomeu ainda propôs a Terra como centro do universo. E o movimento era o quê? Circular. No modelo ptolomaico, propunha que o Sol girava ao redor do planeta Terra e todos os outros planetas giravam em torno do Sol. Era isso? Não, galera. Todo mundo girava em torno da Terra. Nicolau Copérnico, no século XVI, propôs que a Terra era o centro do sistema planetário, tá? Proposta que era contrária à de Ptolomeu. Copérnico propôs que a Terra era o centro do sistema planetário? Não foi Ptolomeu?
trocou aqui as informações, certo? A alternativa C. O sistema planetário proposto por Ptolomeu trazia a ideia de que a Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. E aí? Mais uma. Alternativa D. A proposta de Ptolomeu era a de um universo simples. Por isso, o Sol deveria ser o centro dos demais planetas, girariam ao seu redor. Letra E. O modelo planetário proposto por Ptolomeu não foi aceito por muito tempo, porque confrontava as ideias da igreja, que foi o que eu falei para vocês. Contrário, né? A ideia do modelo geocêntrico foi aceita. Por quê? Porque os seres humanos estão neste planeta e provavelmente o ser humano, como semelhança de Deus, era aqui onde Deus queria estar. Então, era o centro do universo. Então, foi aceito pela igreja. O heliocentrismo é que confrontava. Galerinha, alternativa certa, alternativa C. Pessoal, vai ficar mais uma questão para vocês, tá? Responderem aqui, vai ficar no material. Tem gabarito no final, tá? Para vocês conferirem se está certo ou se está errado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. A gente se encontra novamente na próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.